questões relacionadas a doenças caem no Enem, isso você já está careca de saber. Agora, o que provavelmente você não sabe é o que é perguntado nessas questões. Só para você ter uma ideia, de todas as questões sobre doenças que caíram até hoje no Enem, 90% delas perguntaram sobre medidas profiláticas, ou seja, medidas para combater a doença. Os outros 10% perguntaram sobre o contágio, ou seja, como é que a pessoa pega essa doença. O que eu quero te dizer é que nenhuma delas perguntou sobre sintomas. Logo, quando você estudar doenças para o Enem, não precisa ficar perdendo tempo com os sintomas de cada doença, já que essa prova não vai te perguntar isso. Agora, além dessa informação, eu gostaria de fazer uma perguntinha. Quais são as doenças que mais caem no Enem? Você sabe? Então bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta eu vou falar sobre as 3 doenças que mais caem no Enem. A terceira doença que mais cai no Enem é a doença de Chagas. E ela é causada por um protozoário flagelado chamado de Trypanosoma cruzi. Ele causa a doença, por isso ele pode ser chamado de agente etiológico. Só para você ter uma ideia de números, todos os anos, no mundo, in the world, morrem 50 mil pessoas vítimas dessa doença. No Brasil, morrem 5 mil pessoas todos os anos. E 2 milhões de pessoas só no nosso país estão hoje tendo problemas com a doença de Chagas. Esse protozoário, ele é transmitido para as pessoas por um inseto, conhecido popularmente como barbeiro, chupão, chupança, e o nome da sua espécie é Triatoma infestas. Esse inseto, ele durante o dia, ele gosta de ficar dentro de buracos, de frestas, escondido. É um cara que não gosta do dia. E durante a noite ele sai para se alimentar. Sabe do que ele se alimenta? Ele se alimenta de sangue. Sangue humano. Pode ser sangue de gambá, de tatu, mas ele vai se alimentar também de sangue humano. Ao se alimentar do sangue humano, ao picar uma pessoa, ele acaba fazendo xixi e cocô. E nessa urina e nessas fezes se encontra o protozoário, o Trypanosoma cruzi. Se a pessoa por acaso esfregar essa urina e essas fezes no local da picada, ela vai se contaminar com o protozoário. E aí ela vai desenvolver a doença de Chagas. E veja bem, não precisa esfregar só no local da picada. Se a pessoa pegar esses excrementos e esfregar nos olhos ou na boca, ela também vai se contaminar com o parasita. Ela também vai se contaminar com o Trypanosoma cruzi. Outras formas de contágio são a mãe passando para o filho durante a gravidez ou a amamentação, através da transfusão de sangue, através da doação de órgãos e também através da ingestão de alimentos contaminados com fezes e urina de barbeiro, como por exemplo o açaí e o caldo de cana. Mas Jubão, o que essa doença faz? O que ela faz, Jubelano? Presta atenção. Esse parasita, ao cair na corrente sanguínea, e só relembrando quem que é o parasita, o protozoário Trypanosoma cruzi. Então, ao cair na corrente sanguínea, ele vai atingir alguns órgãos do nosso corpo, principalmente o fígado, o baço, os linfonodos. Linfonodos são aqueles órgãos que você chama de íngua, que dão no pescoço, dão na virilha, e principalmente o coração. E aí essa doença ela vai ter primeiramente uma fase aguda, e depois ela entra numa fase crônica, que pode durar a vida inteira do indivíduo. O principal problema é que o protozoário, o Trypanosoma cruzi, ele gosta de células musculares cardíacas. Então ele se instala no coração. E aí ele pode causar muitos problemas sérios, que podem levar a pessoa à morte. Nossa, que doença do capeta, Bilu! Se é uma doença do capeta, o que nós temos que fazer é combatê-la através das medidas profiláticas, que é o que o Enem gosta. Então, ó, pega teu carvão, pega tua telha, anota quais são as medidas profiláticas para a doença de Chagas. Eu não te falei que o barbeiro gosta de se esconder em frestas, em buracos, dentro de casas, principalmente casas bem simples, chamadas de casas de pau a pique, muito comum na zona rural?
Eu te falei isso. Então, basicamente, o que você tem que fazer é acabar com essas casas e colocar no lugar casas de alvenaria. Com menos frestas, com menos buracos, com menos esconderijo, você vai ter o quê? Menos barbeiros para transmitir o protozoário, o Trypanosoma cruzi. Outro jeito de combater essa doença, é claro, é matando o inseto, através de inseticidas. Também temos que tomar cuidado com a seleção de doadores de órgãos e também doadores de sangue, para que nenhuma pessoa que tenha a doença de Chagas possa doar o seu órgão ou seu sangue para uma pessoa que está sadia. E claro, principalmente, reduzir o desmatamento. Sabe por quê? Porque o barbeiro, o Triatoma infestans, ele gosta de sangue de gambá, ele gosta de sangue de tatu, ele gosta de sangue de roedor, ele não gosta de sangue humano. Só que a partir do momento que a gente faz o desmatamento, vai destruindo o habitat natural desse inseto, ele não tem mais esses animais para se alimentar. E aí a única opção é se alimentar de sangue humano. E a partir daí, claro, começa o ciclo de transmissão do protozoário Trypanosoma cruzi. E embora existam medicamentos para tratar a doença, esses medicamentos não são 100% eficazes. O que significa que muita gente que adquire a doença de Chagas vai ter que conviver com ela por toda a vida. Manjou da terceira? Bora para a segunda. A segunda doença que mais cai no Enem é... Adivinha? É a esquistossomose, também conhecida como xistose, barriga d'água ou mal do caramujo. Mal do caramujo. O cara que causa essa doença, ou seja, o agente etiológico da esquistossomose, é um plateuminto, ou seja, um verme achatado, do grupo dos trematodas, conhecido como Schistosoma mansoni. Só para você ter uma ideia, essa doença afeta 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Coisa pouca, doença tranquila, não afeta quase ninguém. E como é que você pega ela? Quando você se banha em águas contaminadas com o esgoto, ou seja, com bosta, que contenham a larva cercária. Então aqui, ó, está a cercária nadando num rio cheio de esgoto, cheio de bosta, e o tiozão resolveu pensar na vida olhando para essa maravilha da natureza, um cheiro agradável, um cheiro de bosta, realmente ajuda muito a pessoa a pensar na vida. E aí ele botou o pé na água e a cercária ela vai penetrar através da pele nesse indivíduo e a partir daí, caindo na corrente sanguínea, ela vai para o fígado do tiozão. Lá no fígado, ela vai adquirir a sua maturidade sexual, vai se transformar no verme adulto, o Schistosoma mansoni, e aqui você está vendo dois, o macho, e você vê que o macho tem um canal e a fêmea se encaixa nesse canal. Esses vermes, quando adultos, eles se instalam nos vasos sanguíneos do intestino. E ali sabe o que eles fazem? Ali eles fazem amor, né? Eles vão namorar. E claro, nada melhor do que o intestino humano para fazer amor. É um lugar super romântico, é um lugar maravilhoso. E depois, claro que a fêmea fica grávida e coloca os seus ovos aqui no intestino, sendo que esses ovos serão eliminados junto com as fezes. Se essas fezes caírem na água, o que vai acontecer é que os ovos que estão ali vão eliminar uma larva chamada de miracídio. E essa larva, por sua vez, precisa encontrar nessa água poluída um caramujo, principalmente caramujos do gênero Bionfalaria. Essa larva miracídio penetra no caramujo e a partir dali começa a produzir novas larvas a partir de um processo reprodutivo chamado de pedogênese. Essas novas larvas saem do caramujo e adivinha quem são elas? São as larvas cercárias, que por sua vez, quando um outro bobão colocar o pé na água ou dar um mergulho nessa água cheia de bosta, for lá, ela vai penetrar na pele desse indivíduo e aí o ciclo do verme continua. Essa doença ela tem uma fase aguda, ou seja, uma fase inicial, e depois uma fase mais demorada, chamada de fase crônica. Os principais problemas são aumento do fígado, um fenômeno chamado de hepatomegalia,
aumento do baço, um fenômeno chamado de esplenomegalia, ela pode causar hemorragia e também ascite. A ascite nada mais é do que o acúmulo de plasma, ou seja, de líquidos, nos tecidos do abdômen. E aí, claro que esse abdômen fica dilatado, fica estendido, que é o sintoma principal, mais característico dessa doença, e é exatamente por isso que ela é conhecida como barriga d'água. Jesus, como é que combate isso? Para combater é muito simples. Qualquer doença que tenha cocô na história, que tenha esgoto na história, a medida profilática principal é saneamento básico, porque você aí evita que os reservatórios de água sejam contaminados por fezes humanas e também não se banhar em águas que contenham o caramujo Bionfalaria ou utilizar moluscicidas para matar esse caramujo. Claro que a utilização de venenos em reservatórios de água tem que ser muito bem pensada para que você não afete todo o ecossistema daquela região para matar apenas uma população de caramujos. E em primeiro lugar, a doença que mais cai no Enem é isso mesmo, é dengue. Não só no Enem, mas em vários vestibulares do Brasil, essa doença sempre aparece nas provas. E é exatamente por isso que eu gostaria de te avisar que lá no meu site, no Biologia Total, existe uma videoaula só sobre dengue de 30 minutos, acompanhada de material didático, exercícios e simulado, um especial dengue para que você possa detonar qualquer questão sobre essa doença que apareça em qualquer prova que você venha a fazer. Vale muito a pena, é merchanzinho aqui do Biologia Total, merchanzinho sim. A dengue é uma febre hemorrágica viral que atinge cerca de 390 milhões de pessoas no mundo. É muita gente afetada por essa doença. E ela é causada, claro, como eu te falei, por um vírus. Na verdade, são vírus conhecidos como dengue. E nós temos 5 tipos: o dengue 1, o dengue 2, o dengue 3, o dengue 4 e o dengue 5, que foi descoberto em 2015 na Malásia. Todos esses vírus, eles causam a dengue. São vírus que vivem dentro do corpo de mosquitos do gênero Aedes, onde o principal é aquele que você já decorou faz tempo, o Aedes aegypti. Mas nós temos um outro mosquito que contém o vírus da dengue também, que é o Aedes albopictus. Ambos são vetores da doença. Ambos transmitem o vírus quando picam uma pessoa. Viu o que eu te falei? Não é só o Aedes aegypti que transmite o vírus da dengue. O Aedes albopictus também faz isso. Vale ressaltar que esses mosquitos, além de transmitirem o vírus da dengue, também transmitem os vírus da febre amarela, da febre chikungunya e da zika, que é uma doença que chegou em 2014 no Brasil, legado da Copa do Mundo. É ou não é um mosquito enviado diretamente do inferno para o planeta Terra? Esses vírus gostam de viver no intestino dos mosquitos. E lá eles vão se replicando e depois se deslocam para as glândulas salivares. E esses mosquitos, ao picarem uma pessoa, injetam o vírus na corrente sanguínea desse ser humano. A partir daí, o vírus vai se instalar em algumas células do corpo, como por exemplo as células musculares, vai ficar por ali entre uns 2 a 10 dias e depois ele se espalha por quase todas as células do corpo humano. A partir daí vai causar sintomas como dores, febre, cansaço e principalmente hemorragia, que é a forma mais grave da dengue, podendo inclusive levar o indivíduo à morte. Como é que combate? Medidas de combate, ou seja, medidas profiláticas para a dengue, claro, é combater os locais onde o mosquito possa colocar os seus ovos, que basicamente são recipientes, são reservatórios de água, principalmente água limpa. Então evitar locais que possam armazenar água é ainda a medida profilática mais eficaz contra a dengue. Além disso, vale salientar que o Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina que já está nas fases finais de teste. Então é provável que daqui a alguns anos nós possamos ter uma vacina contra a dengue. O tratamento para a dengue é o tratamento sintomático, ou seja, eu alivio os sintomas da doença
e o próprio organismo se encarrega de combater o vírus. Sacou? Bora ver se você entendeu tudo sobre essas 3 doenças? Chegou a hora do Olho do Tigre. Hora do Olho de Tigre, Enem 2014. Vamos que vamos. O que caiu lá? O movimento pelo saneamento do Brasil, desencadeado durante a Primeira República, colocou em evidência as precárias condições de saúde das populações rurais. A origem e trajetória desse movimento estiveram diretamente relacionadas à história da doença de Chagas, a terceira que mais cai no Enem. Olha o que ele perguntou. A intervenção ambiental considerada fundamental para a prevenção dessa doença é... prevenção, medida profilática. Geralmente é isso que o Enem vai te perguntar. Bora ver qual é a medida profilática melhor colocada aqui para a doença de Chagas? Letra A, limpeza de terrenos baldios com a retirada de matéria orgânica em decomposição. O que tem a ver? O barbeiro não vive, o inseto barbeiro, que é o vetor da doença, não vive em matéria orgânica em decomposição. Então, isso não é uma medida eficiente para evitar a doença de Chagas. Letra B, construção de unidades de saúde com atendimento mais eficiente aos indivíduos infectados. Gente, se ele já está infectado, não é uma medida profilática, porque medida profilática é justamente para evitar que as pessoas sejam infectadas. Então também a letra B não está correta. Letra C, melhoria das condições de habitação com redução de insetos no ambiente domiciliar, dentro da casa, e peridomiciliar, ao redor da casa. Perfection Divine! Claro! Ei, falou em melhoria de condições de habitação, você já tem que pensar em doença de Chagas. Reduz o número de esconderijos, consequentemente os barbeiros, os insetos ficam mais expostos e vão morrer com mais facilidade. Reduz a população, reduz também o número de casos relacionados a essa doença. Vamos ver a D e a E, o que está errado? Letra D, construção de estradas e rodovias. Claro, eu acabei de falar para você que o desmatamento é um evento que propicia o aumento da doença de Chagas. E aí você vai construir estradas e rodovias com garantias de melhor acesso da população rural ao sistema de saúde. Também não tem nada a ver, né, como medida profilática. Construir postos de saúde como medida profilática. E letra E, limpeza do ambiente domiciliar e peridomiciliar com retirada de entulhos e recipientes que possam acumular água. É claro, você vai ver lá o barbeirão nadando num pote cheio de água. Não, falou em acumular água, não é doença de Chagas, é dengue. Então aqui o gabarito, letra C de sacola. Agora, diquinha forte para você, jube aluno aqui do Biologia Total. Além de ter que tomar cuidado com doença de Chagas, esquistossomose e dengue, dá uma estudadinha em leptospirose, febre amarela e ascaridíase, que também são doenças bastante comuns no Enem. Ficou ligado? Moleza, né? Então você viu as 3 doenças que mais caem no Enem. Nós tivemos em terceiro lugar a doença de Chagas, que tem como agente etiológico o protozoário Trypanosoma cruzi e o vetor, o barbeiro, o Triatoma infestans. Depois você viu a segunda doença que mais cai no Enem, a esquistossomose, que tem como agente etiológico o verme achatado, conhecido como Schistossoma mansoni. E em primeiro lugar, nós vimos a dengue, que tem como agente etiológico o vírus, que é transmitido pelo mosquito do gênero Aedes, principalmente o Aedes aegypti. Então o Aedes aegypti é o vetor, é o cara que transmite a doença. No mais, lembre-se sempre, os únicos limites da sua mente são aqueles que você acredita ter. Você acha que é inteligente? Então isso é verdade. Você acha que é um idiota? Então isso também é verdade. Lembre-se que a vida é da cor que você pinta. De que cor você está pintando a sua vida? Maravilha? Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau.
E se você gosta do meu trabalho, não esqueça de dar aquele joinha positivo para motivar o profissional da educação. Se você quiser saber das novidades, já sabe, né? Se inscreva no canal. E aqui fica o meu convite para você conhecer o meu site, o Biologia Total, onde você vai encontrar todos os assuntos da biologia gravados em videoaula, não só com videoaulas, mas acompanhados de material didático, simulados, exercícios, monitoria, ou seja, uma plataforma completa para você aprender essa maravilhosa ciência que é a biologia. Maravilha? Vai lá, dá uma olhada. Abração, tchau!